GT Gran Turismo, sim, uma sigla histórica em mais de 100 anos de indústria automotiva mundial, sempre associada a mais performance. Agora, mais performance não é exatamente o que o GWM Ora GT oferece a mais em relação ao seu irmão mais barato, o Ora Skin de R$150 mil. Aqui você investe mais 30.180 de preço para ter os mesmos 171 cavalos e os mesmos 25 kg de torque, até as mesmas rodas Aro 18. Quando eu bati o olho no Ora GT pela primeira vez, eu achava que a roda era maior que no Skin. Não, 18 lá, 18 aqui, mesma dimensão de pneu, inclusive 215/50 Aro 18. Você recebe também muitas mudanças no visual aqui, imitando fibra de carbono, signos da esportividade aqui na frente. A grande diferença técnica, na verdade, é que aqui a gente tem uma bateria maior, o que traz a autonomia desse carro para mais de 300 km. O Ora Skin tem ali na faixa de 233, se não me engano, no Inmetro. Outras modificações visuais para ficar fácil de você entender onde os seus R$30 mil estão indo. Aqui em cima, é claro, o tetão, fruto de muita dieta e treino. Essa asa traseira com o GTzinho aqui e o badge GT na traseira. Mas não é só isso também, já que a gente está fazendo esse joguinho aí de 7 erros, aqui na dianteira mais uma forma de você distinguir o GT do Skin basicão. A gente tem aqui controle de cruzeiro adaptativo, então também você consegue identificar o sensor. Por dentro, as diferenças são talvez um pouquinho maiores, bora ver. Adentrando o Ora GT, e as primeiras coisas que chamam a atenção são, bom, o volante é o mesmo, não é muito esportivo para um GT, o banco também é diferente em matéria de grafismo, mas não oferece mais apoio lateral. Continua sendo um interior muito bem executado. Eu falo isso e repito, o interior do Ora Skin é o melhor interior de R$150 mil do mercado brasileiro. Aqui a 180 já não é tão destaque assim, mas continua sendo um interior muito bom, um interior referência aí em matéria de qualidade dos materiais, percepção de qualidade aqui, execução e acabamento. Outros equipamentinhos a mais que você recebe pelos seus trintão no upgrade do Skin para o GT, carregador por indução, bancos, olha só, elétricos, já falamos do ACC, e até o acionamento da tampa do porta-malas também é elétrico aqui. Aqui atrás, outro ponto forte do Ora, né, o banco traseiro muito bacanudo, especialmente aqui com o assoalho plano, é em detrimento do porta-malas. O porta-malas é humilde, só 229 litros, e você fica com a sua vida um pouco mais arejada, menos claustrofóbica, graças ao tetão panorâmico aqui. Mas a questão é, como é que vai na pista esse GT com tão poucas modificações em relação à versão normal, dita civil, vamos dizer assim? Talvez alguma coisa pelo fato da bateria ser maior e mais pesada, o centro de gravidade fica um pouco mais baixo, talvez isso faça alguma diferença, mas na rua, como vocês já viram no vídeo do Skin aqui no canal, o Ora me chamou a atenção como carro chinês pelo fato dele ter uma suspensão mais firme, que eu chamei de temperamento europeu. Será que no uso extremo aqui em pista essa impressão se confirma? Bora acelerar e conferir. Mas afinal, como anda, deputado? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro, vocês estão sentindo toda a vermelhidão, toda a esportividade visual aqui do interior, e de vez em quando vocês vão ouvir também a voz do Alexei, o nosso instrutor, direto da Rússia, de Moscou mesmo, Alexei? Do São Petersburgo. Mas São Petersburgo, o Rio de Janeiro da Rússia. Mas estamos aqui no Ora GT, que tecnicamente, galera, apesar de todo o visual bacanudo, ele é mecanicamente, é até estranho a gente falar mecanicamente com o elétrico, né? Mas ele é tecnicamente idêntico ao Ora Skin, o mais barato. Agora a gente faz um teste de aceleração, é isso? Isso, de 0 a tudo. Parou aqui. Vocês veem aqui que a gente já está no modo Sport. Vamos até ver se ele aceita um brake torque aqui. Arranque rápido está indisponível, mas ó, marcou aí quanto deu no 0 a 100, 8.2 na ficha técnica, agora sim. E agora a gente tem uma chicanezinha aqui antes do lago. Será que freia o Ora GT? Mas o ponto é, ele tem inclusive, quando você olha visualmente, ele parece ter as rodas maiores que o Ora Skin, mas não, é uma questão de design, é apenas realmente o Aro é 18, né? Apenas um visual um pouco mais
para fora o desenho assim, talvez o pneu tenha um perfil mais baixo ou mais quadrado, isso seja o que está me enganando, mas olha, realmente você não corre nenhum risco de confundir o seu Hora GT com um BYD Dolphin, galera. Eu dei uma joselitadinha aqui no laranjinha, esperando que a carroceria fosse rolar, e no nosso teste nas ruas mesmo, eu já tinha dado umas joselitadas ali em alça de marginal, falado que ele rola pouco, né? Mas quando você vem para a pista, aí sim você realmente percebe que ele tem um temperamento que eu chamaria de europeu, ao contrário do arquirrival Dolphin. Olha, tem uma bandeira amarela aí, será que temos um incidente? Por enquanto nada. O BYD Dolphin tem um temperamento um pouco mais molão, né? Um pouco mais chinês, vamos chamar assim. O carro parado lá. Tá aqui o motivo da nossa bandeira amarela. Acho que é o pessoal que tá fazendo captação. Então agora eu dou uma varada, isso, meu caro Alexei. vamos lá. Então vamos carenar aqui, vamos ver o que vem de velocidade máxima. Aqui a gente está falando de 171 cavalos, 25 kg de torque. Lembrando, né, que o elétrico ele sempre traz aquela aceleração explosiva em velocidades mais baixas, justamente porque a gente tem o torque instantâneo. E aí depois, até por uma questão de preservação da bateria, né? Aliás, eu falei que não tinha diferença técnica, tem uma diferença técnica importante aqui. Opa, tá vindo aqui, ó, uma maximinha, 160, tem a chicanezinha aqui. Testezinho do Alce, olha, não tem barulhinho de pneu, nada, hein? Mas a gente tem aqui uma bateria maior em relação ao Hora Skin, que vocês já viram no canal, né? Só que isso impacta na prática somente em diferença. Olha que legal aqui nessa cena. E eu tô impressionado também no modo esporte. Carros elétricos costumam ser muito conservadores na questão de controle de tração e estabilidade, né? De amarrar também para preservar a bateria, de nunca deixar a energia ser desperdiçada. E ele deixa aqui, ele permite que você jogue o pé no fundo com o volante angulado, que é algo que, para citar um elétrico aqui que não deixa você fazer isso de jeito nenhum, Jaguar I-Pace, por exemplo. Aqui o Hora GT no modo esporte, vocês veem, ele deixa a coisa acontecer, surpreendente mesmo. Mas como eu vinha falando, a gente tem uma bateria maior que impacta em autonomia, né? O Hora GT, até custando 30 mil reais a mais, são 180 mil contra 150 do Skin, ele tem mais autonomia, mas isso não muda em nada o desempenho. Então, a gente até também não está muito acostumado a ouvir esse termo atrelado aos elétricos, mas ele é o que a internet automotiva brasileira chamaria de esportivo de adesivo, no sentido de que ele não tem nenhuma modificação técnica de desempenho em relação ao Hora Skin. Mas eu confesso, daqui a pouco a gente começa a empurrar aquele H6 ali, que entre o Skin e o GT, apesar da diferença de 30 mil reais aí, então já vamos esfriando aqui pro box. Eu acho o GT mais interessante, os 30 mil reais de diferença, e acho eles bem gastos. A gente tem um tetão, fruto de muita dieta e treino, exclusividade dessa versão. A gente tem essa questão do interior mais escuro, que o pessoal, o gosto brasileiro, digamos assim, costuma preferir, né, mais sóbrio. Agora, a gente tem um visual externo mais interessante, com a asa traseira, né, como eu falei, as rodas ali mais agressivas e tudo mais. O que eu sinto falta, olha só, em 2 voltinhas foram 7% de bateria. O que eu sinto falta aqui nessa versão GT seria realmente de um volante com uma pegada mais esportiva, né? Eu acho que a GWM se empolgou um pouco com a questão do visual retrô, da proposta retrô do carro, e botou um volante retrô, né? É um volante grandão e fino. A gente costuma associar até com carro esportivo o aro mais grosso, te dá um pouquinho mais de sensibilidade fina, né? Eu trocaria o volante, pelo menos dessa versão, quem sabe um volantinho de 3 raios aqui também daria um visu mais bacanudo. Mas surpreendente, né? Eu falo isso sempre, quando a montadora faz o que a gente acabou de fazer aqui, né? O que a GWM está fazendo nesse final de semana, que é chegar para a imprensa especializada num autódromo grande como Interlagos, né? Que permite velocidades grandes, freadas fortes, e falar: ó, liberado geral aí, faz o que você quiser, é porque tem confiança no pacote técnico que está sendo oferecido. Bônus round, ó, modo esportivo. Vamos aqui acelerar o Haval H6 GT, mais um que vocês já viram na rua,
mais um que eu tenho curiosidade na pista. E agora, infelizmente, temos apenas um brasileiro aqui. O Rogério vai ser a nossa voz do além. Eu tava com o Alexei, que é um russo, o cara veio parar aqui, se escapou de uma boa. Mas a gente tem aqui um carro que, olha, pelo menos aqui em São Paulo, eu sempre zoo quem fala isso. Aqui na minha cidade tem muito, porque isso não tem muita relevância estatística, né? Mas a gente está vendo tanto nas ruas, assim, naquela percepção empírica, quanto nos números mesmo do mercado. O Aval H6 é sucesso! É realmente um carro que entrega muita potência e muita presença, né? Eu odeio falar a palavra status, acho uma coisa ridícula o cara que busca status, mas não dá para negar que o Aval H6, tanto a versão SUV tradicional quanto a GT, aqui a nossa SUV Coupé, tem muita presença, muita imponência no trânsito. Então agora vamos começar fazendo um 0 a 100zinho aqui. Boa. Depois que a fila andar. Lembrando que a gente tem aqui nada mais, nada menos que 393 cavalos, 77 quilos de torque para um carro de 2.050 quilos, ou seja, são 2.060 quilos, ou seja, são números de peso, potência e principalmente peso, potência, peso, torque e potência, preço muito interessantes para o nosso mercado, e isso para mim é a principal explicação para o sucesso que esse carro está fazendo aí em matéria de números de vendas. Agora, vamos ver na prática como é que isso tudo se manifesta. Power! Marca aí, ó, o 0 a 100. A gente acabou de andar, olha, agora deu 100. Já foi. A gente acabou de andar no Hora GT. Vamos respeitar aqui a massa, né? São 500 quilos a mais, lá um carro de 1.560 quilos. Mas é interessante que o nariz até sobe, né? O carro realmente tem muito torque. A gente tem uma distribuição aqui bem interessante, né? Do ponto de vista técnico. O carro tem 2 motores elétricos, mais um motor a combustão, e eles ficam se conversando e se entendendo aí para entregar essa potência combinada de 393, e principalmente o número de torque é muito impressionante, né? Quando a gente compara com outros SUVs nessa mesma faixa de preço. Agora, um eterno privilégio desta profissão é você poder pular de um carro para o outro, né, e fazer comparações diretas. É um SUVzão aqui, né? A gente tem uma barcona bacanuda em relação ao Hora GT, o que até depõe a favor do Hora GT, o carro que realmente me surpreendeu do ponto de vista dinâmico, principalmente para um carro full elétrico, como ele não fica tolhendo a sua potência, né? Agora eu vou tentar dar um enfião aqui na função, será que rola? O pessoal tá empolgado ali na frente. Eu queria tentar dar uma top speedzinha aqui. Aí segura um pouquinho, não tem ninguém atrás. Vamos dar um espaço pro parça aqui. Perdemos um pouco de espaço para nós, né? Para lançar o carro. Mas vamos lá. Power! Agora esse aqui a gente vai ter que ser bem mais respeitoso e conservador. Olha, o carro torcudo e pesado, o café vira uma curva. Pegamos vácuo, hein? Vou ter que tirar o pé, sabe? Mas ele tá crescendo ainda, 175 ali. Vocês chegaram a dar uma freadona aí no 150, no 100, Rogério, antes de botar os cones? O que deu o H6 GT aí? Não eu, né? Mas o pessoal fez sim. E você lembra, o pessoal comentou que número que bateu de Chegou final? uns 190 e pouquinho. Eu ia chutar por aí, porque a gente tava crescendo bem ainda ali com 170 e poucos. Então é isso, gurizada. Pegando o tráfego, vamos sair na coletiva ali reclamando dos demais pilotos, mas deu para sentir, né, o quanto o carro empurra em linha reta, né, mas também a gente não tem como negar aqui, ó, agora deu um enfião. Por lá, zebrita. Então vamos aproveitar mais meia volta aí. Aqui, ó. Por exemplo, tanto no café quanto aqui na descida do lago, quando você tem um carro muito pesado e potente, você sente realmente a frente, não é a frente, na verdade, é a massa do carro empurrando, né? Fazendo você usar zebras que em outras situações aí você não usaria. Olha só, vem lixando tudo. E mérito aqui do modo esportivo, né? Como eu falei também, ó, agora vocês viram, teve uma espécie de desconectada, né? Quando você faz coisas muito atípicas para o usuário, como essa freada em curva ali na entrada do miolo, às vezes os motores aqui,
profusão de powertrains se cafunde um pouco, você tem umas reações um pouquinho estranhas no sentido de, em relação a um carro a combustão tradicional, né? Mas enfim, coisas que são questão de costume da tecnologia. Mas é legal que o modo esportivo realmente, aqui ó, todo do pé, vai lixando, vai lá fora, vai na zebra de fora. Pessoal, quando você aperta o botão Sport, a GWM aí, realmente, tanto no Hora quanto aqui no Haval, ela fala, olha, você está por sua conta, meu amigo, eu vou liberar um pouquinho de patinada, eu vou deixar você arrastar pneu para realmente você buscar o tempo mais curto na pista. Legal, eu sempre elogio muito quando a montadora faz esse tipo de teste, nos propicia esse tipo de teste, né? Você vê, a gente andou num traçado de Interlagos aqui que, por exemplo, não tinha nenhuma chicane no meio da reta para cortar a velocidade final. A gente teve ali os cones coordenando um pouco o traçado, para quem não conhece, mas o traçado em si, né? A gente, fora a chicanezinha aqui no fim da reta, mas mesmo ela permitindo bastante velocidade final, não nos tolheu, deixou a gente realmente experimentar o produto bem próximo do limite, ou no limite mesmo, né? Sem amarrar o traçado, digamos assim, e isso, para mim, sempre demonstra que a montadora tem confiança na parte dinâmica aí do seu produto, como ele acelera, como ele freia principalmente e como ele curveia. Agora vamos às conclusões finais. E aí, diz o que você achou do Hora GT. Eu confesso que, para o meu próprio gosto pessoal, toma aí 3 redundâncias numa frase só, ele atrai mais que o Hora Skin, não só pela estética, com alguns exageros aqui, né? Tem até um extrator nível Fórmula 1 na traseira, mas eu acho que o interior mais sóbrio, mais esportivo, vai agradar mais ao consumidor brasileiro, e eu acho que os 30 mil investidos, não por questões como a CC, que eu nem curto tanto, mas eu acho que o ganho de autonomia é significativo. O tetão, fruto de muita dieta e treino, é sempre útil. Banquinho elétrico, carregadorzinho por indução, tudo isso conta. Eu acho que é um upgrade justo aí pelos seus 30 mil reais. Fosse eu escolher, na família Hora, eu gastaria um pouco mais e iria no GT. Mas como eu sempre digo, o principal concorrente desses carros para mim continua sendo o SUV compacto, completão, como um segundo carro aí, como a galera está começando a considerar o elétrico, e tanto o Hora GWM quanto os BYD Dolphin são propostas bastante atraentes, bastante sedutoras para quem está começando a considerar o primeiro pulo nos elétricos. E, my friends, quem está dizendo isso não sou eu, são vocês, é o mercado brasileiro. O Hora, em poucos meses aí, já está fazendo coisa de 800, às vezes até próximo de 900 carros por mês, enquanto o BYD Dolphin está arregaçando, está passando de 2.000 unidades por mês. Ou seja, a gente está olhando para um 2024 em que muito provavelmente o Hora vai passar de 10.000 unidades e o BYD Dolphin de 20 mil. My friends, mande esses números aí para aquele seu amigo que diz que a eletrificação é apenas uma onda passageira. Beleza, galera? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso sempre ajuda a gente demais. Deixe o seu piti. Aí você é um anti-eletrificação, você pode ser, assim como você pode ser anti-gravidade. Não vai afetar em nada o processo final e vai te trazer bastante trabalho. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.